Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula. Então, hoje nós trataremos sobre poema e também poesia. Você consegue delimitar as características de uma e de outra? Não é tarefa fácil. O que se pode dizer sobre o poema, né? O poeta Mário Quintana escreveu certa vez: os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousa no livro que lês. Mas todo poema traz poesia? Será que a poesia só existe dentro de um poema? É isso que nós iremos buscar e entender juntos. Bem, a poesia ela pode aparecer em várias linguagens. Não precisa nem de palavras para existir. Uma visão com ou sem olhar poético. E o olhar poético está nos movimentos de um dançarino, na tela de um artista, na música, nos quadrinhos. A poesia está em qualquer lugar. Então, um texto poético pode ser chamado de poema, né? O poema é um gênero textual que tem várias características. Vamos observar algumas delas? E não sei se vocês sabem, mas a poesia nasceu com a música. Era feita para ser cantada. Entre os antigos gregos, o instrumento musical para acompanhar os que cantavam poemas era a lira. Por isso dizia-se que os poemas eram composições líricas. Hoje, a expressão poesia lírica é usada para fazer referência a poemas que expressam sentimentos, especialmente os sentimentos amorosos. Antes de mais nada, é preciso entender que um poema pode existir de diversas maneiras. Pode ser um poema visual, pode ser um poema narrativo, pode ter rimas e versos, né? Ou pode não ter nada disso. O que define um poema é a sua função. Todo poema é fruto do trabalho da linguagem para sensibilizar o leitor. Vejam, nesse exemplo que eu trouxe, que Cecília criou um poema com características especiais, né? Aliás, cada linha no poema é chamado de verso, né? Os grandes poetas criam versos inesquecíveis. Alguns ficam em nossa mente para sempre. Esquecemos até os autores, mas os versos permanecem na lembrança. Vocês lembram de algum poema? Então, vamos ingressar na linguagem poética de Cecília Meirelles, com o poema Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou se passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Vocês viram que ela inicia o poema dizendo que ela canta, né? Retomando a ideia, né, de como a poesia se originou, né, do canto. Vocês observaram que eu destaquei, né, algumas palavras no poema para que vocês pudessem identificar, né, o que nós chamamos de rima, né? Bem, esse poema, né, ele é composto por 4 estrofes, né? As estrofes são o grupo de versos, né? Nós temos 4 estrofes de 4 versos cada uma, né? Bem, nós temos aqui as rimas, né, no final de cada verso, né? Que são as palavras que têm o som aproximado, né? Mas as rimas, elas também podem ocorrer no meio do verso, né? As rimas, elas podem ser internas, né? Não é o caso desse poema. Então, mas a rima, ele é um recurso musical que se baseia na semelhança de som no final de algumas palavras, né? Observe essas palavras destacadas, né? Como elas têm o som em comum, né? O poema,
ele é um convite, né? A viver o agora. Quando ela diz, um instante existe, por isso existe o canto, né? Um convite a esquecer o passado e o futuro. E por ora, Cecília compreende sua vida como completa, como se escrever poemas fosse suficiente para ela. É como uma resposta, né, à sociedade, que cobra a satisfação e a felicidade humana. A poetisa, ela se despoja desses conceitos como se o poeta fosse uma espécie de fingidor, como diria Fernando Pessoa. Um ator que empresta suas habilidades de escrever versos à palavra, seja ela alegre ou triste, não importa, né? É um estado amortecido dos sentimentos. E assim como todas as outras coisas, se acaba, né? Irmão das coisas fugidias, o poeta existe naquele instante. Cecília não está bem certa se seus versos são para a edificação de quem lê ou para a destruição, né? Viver ou morrer já é indiferente, contanto que ela escreva. Então, sua canção, né? Sua obra é absoluta, é o fim de todas as coisas, é o único motivo válido. Sua vida ou seus sentimentos já não necessitam ser descritos. Então, o poema ele vai permanecer eternamente e a poetisa não, né? Então, assim, ela relata a fugacidade da vida. A única certeza que nós temos é a morte. Se vivermos o hoje, teremos a sensação de que nossa vida está completa. Bem, nós sabemos que a matéria-prima dos poetas são as palavras, né? Não as palavras que nós usamos todos os dias, automaticamente, sem percebermos nada sobre elas, né? Os poetas, eles utilizam todo o potencial das palavras, eles exploram o som, o ritmo e, acima de tudo, o que podem expressar. Quantos significados diferentes as palavras elas podem traduzir, né? Então, no início da aula, eu mencionei uma definição de poesia dada por Mário Quintana, né? Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Mas poemas são mesmo pássaros? Que semelhança o poeta vê entre pássaros e poemas, que permitem dizer os poemas são pássaros? A arte do poeta está justamente em saber escolher palavras de forma mais adequada e expressiva, né? O poeta, de um mínimo de termos e expressões, retira o máximo de significados, deixando ao leitor o trabalho de perceber, de formas variadas, o seu texto. Vamos observar como isso acontece? Bem, de uma maneira geral, nós usamos as palavras com dois sentidos diferentes, né? O sentido literal e o sentido figurado. No poema que nós iremos ler, né, Palavras de Amor, que vocês encontram no livro didático de vocês aí na página 62, Sérgio Caparelli, né, ele diz que o ser desejado acende os seus lábios. Como pode isso? Vamos observar. Palavras de amor. Se te chamo, baby, você nem liga. Apaga meus textos, apaga meus traços, apaga meus cachos, sem fachos de amor. Se te chamo, baby, você me liga. Acende meus textos, acende meus beijos, acende meus passos em laços de amor. Se te chamo, baby, você me intriga. Apaga os meus textos, apaga os meus medos, apaga os meus fachos em laços de amor. Vejam como na linguagem poética tudo é possível, né? Porque ele está falando não da forma comum, né? Ele está empregando as palavras de maneira figurada. Então, para dizer que o amor é inconstante, ele usa da inconstância, né? Então, os poetas usam a linguagem figurada. Cabe a nós, leitores, né, com atenção e cuidado, procurar entender o que o poeta busca expressar. Vamos conhecer um pouco agora sobre Sérgio Caparelli. Quem foi ele, né? Já ouviram falar sobre esse escritor? Sérgio Caparelli tem mais de 30 livros publicados para o público infantil e juvenil. Ganhou 4 vezes o Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, 3 vezes de literatura e 1 vez de ensaio em ciências humanas, televisão. Seus trabalhos mais recentes foram os livros TV, Família e Identidade
e o Congo vem aí, e a tradução do chinês com Marcia Schmaltz, de 50 Fábulas da China Fabulosa. Entre as obras do autor, destacam-se A Conquista da Liberdade, segundo o Pássaro, de 2000, Um Elefante no Nariz, também de 2000, Minha Sombra, de 2001, Poesia Visual, de 2001, 111 Poemas para Crianças, de 2003, e Duelo de Batman contra a MTV, de 2004. Vamos começar agora a exploração do texto, né? Vocês peguem o livro de vocês na página 63 para que você possa acompanhar junto comigo, tá bom? Bem, nas estrofes de 1 a 4 do poema, Palavras de Amor, há duas situações que precisam ser decifradas, né? Alguém chama por outro alguém e o resultado que obtém é, né? O poeta, né, na poesia, ele expressa os sentimentos, dramas, né, como ferramenta de descrição da alma. E ele também representa, né, os desejos e anseios que habitam no corpo e na mente. Mas, né, essa pessoa que fala no texto, né, esse alguém que dá voz ao poema, ele recebe um nome específico, né? Ele é o eu lírico ou eu poético, né? Que é a voz que expressa as emoções do poema. Um eu inventado, né, que não pode ser confundido com o poeta. Vocês viram, por exemplo, no poema de Cecília, né, que a voz do poema é uma voz masculina. Ele diz: não sou alegre nem sou triste, sou poeta, né? Mas quem escreve é uma mulher, ou seja, uma poetisa, né? Então, muitas vezes, né, o poeta ele pode assumir, né, uma voz de mulher, sendo homem. Ele pode ser uma árvore, sendo gente, né? Ele pode ser de outro tempo e falar do tempo atual, né? Então, o eu poético, ele é um ser criado, inventado, certo? Bem, esse alguém, né, esse eu que chama por outro alguém, né, qual é o resultado que ele obtém? Na segunda estrofe, a pessoa chamada não responde, né? Na quarta estrofe, a pessoa chamada responde. Vamos observar. Na segunda estrofe, ele diz: se te chamo baby, você me liga, né? Ou seja, a pessoa respondeu. Acende meus textos, acende meus beijos, acende meus passos em laços de amor. Mas na quarta estrofe, quando ele diz: se te chamo baby, você me intriga. Apaga meus textos, apaga meus medos, apaga meus fachos em laços de amor. Então, quais são, né, os sentimentos, né, obtidos nessas duas situações? Na primeira situação, é de frustração, né, de desânimo, quando ele espera essa resposta e não vem, né? E na segunda, é de alegria, de euforia, não é isso? Na última estrofe, há uma mistura de sentimentos do eu lírico vivenciada nas duas situações anteriores. Relacione os versos dessa estrofe aos sentimentos descritos em A e B a seguir. A, sentimento negativo relacionado à frustração, desânimo, e B, sentimento positivo relacionado à alegria ou à euforia. A quais sentimentos nós podemos relacionar cada verso dessa estrofe? Apaga os meus textos, está relacionado com quais sentimentos? Com frustração e desânimo, né? Apaga os meus medos, alegria e euforia, né? Se alguém acaba com seus medos, é alguém que terá segurança, né? Apaga os meus fachos, aí causa frustração, né? Você está extasiado, né? Eufórico. Então, a pessoa animado, vem a pessoa e tira esse desânimo, então é uma frustração, né? E em laços de amor. Ah, se fala de amor, porque ele está sendo correspondido, né? Então, o sentimento é de alegria.
Não é isso? Vamos lá. A expressão laços de amor pode apresentar duplo sentido. Que significados podem ser indicados por essa expressão? A palavra laço pode indicar prisão, armadilha, ou união também, proximidade, afeto, né? O eu poético mostra-se seguro quanto ao amor que recebe, justifique a sua resposta. Nós temos aí uma resposta pessoal, né? E vocês têm que comprovar com o verso, né, do poema. Mas ele não se mostra seguro, né? Se ele diz que em um momento ela responde, em outro momento não. Então é algo muito incerto, né? A atitude do ser amado é ambígua, inconstante, né? Provocando certa insegurança ao eu poético. Conforme o verso, você me intriga, né? Ou seja, eu não consigo entender o que realmente você quer. E nós vimos que a linguagem poética é chamada de figurada porque faz uso de figuras de linguagem, né? Então, essas figuras de linguagem são recursos que os poetas usam para criar efeitos de expressividade, ou seja, para emocionar o leitor. Então, as figuras de linguagem são construções que transformam o significado da palavra para tirar delas um maior efeito ou para construir uma nova mensagem. Então, essas figuras, elas fazem com que o significado que geralmente encontramos no dicionário não seja tão restrito, né? De forma que cada palavra possua um sentido novo em potencial, né? Que pode e deve ser compreendido e explorado. É mais comum encontrarmos as figuras de linguagem em textos literários de forma geral, certo? Mas por quê? Porque expressam sentimentos, né? Tem como intenção comover, despertar emoções, levar à reflexão, despertar a criatividade e a imaginação. Mas elas também podem aparecer em outros tipos de texto, como o texto publicitário, as tirinhas, né? Agora nós vamos conhecer a figura de linguagem chamada de anáfora, certo? A anáfora é uma figura de linguagem que se caracteriza pela repetição de uma mesma palavra ou várias sucessivamente, no começo de orações, períodos ou versos. Como a anáfora se manifesta no poema Palavras de Amor? Vocês conseguem identificar? A anáfora se manifesta pela repetição das expressões apaga meus, né, apaga os meus, acende meus, que se repetem em vários versos e estrofes do poema, né? E que efeito o uso dessa figura de linguagem provoca no poema, né? A repetição, ela dá ênfase e torna mais expressiva a mensagem passada pelo poeta, pelo eu lírico, certo? Vejam agora outros exemplos. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Manuel Bandeira. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. Bem, como nós podemos perceber, né, esse recurso é importante no texto escrito e também na oralidade, né, e servem para atender necessidades do falante em dizer as coisas de uma maneira diferente, e assim surpreender o interlocutor. Então, a figura de linguagem, né, é um recurso especial usado pelo emissor para dar maior expressividade à mensagem, né? Essa afirmação, repetida às vezes, né, consegue fazer com que a gente sinta essa ênfase dada ao texto, certo? Então, né, nós conhecemos um pouco sobre a anáfora, né, e sobre o estudo de poemas, né? Eu espero que vocês possam deleitar-se sempre que tiverem vontade com textos poéticos, né? Eles nos tiram um pouco o peso da realidade, né? Bem, muito obrigada pela aula de hoje. Fiquem em casa e se cuidem, que isso é o primordial. Até breve.